canal. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e de deixar o seu like, que isso é muito importante. Eu já deixei o aviso, mas eu vou falar novamente que esse caso é um caso um pouco mais pesado, né? Mas chega de bababá e vamos ao caso de hoje. Mary Clifton nasceu no dia 17 de junho de 1990, que foi o primeiro ano de casamento de seus pais e que, de acordo com seu pai, Steve Clifton, ela era o seu presente do Dia dos Pais. A família morava em Jacksonville, na Flórida, e Maddie era uma criança muito alegre, ativa e aprendia com muita facilidade, além de que ela amava jogar beisebol e que seu grande sonho era se tornar uma jogadora de WBA, que é o Western Baseball Association, dos Gators. Ela era uma criança com um coração muito grande. Quando ela assistia programas de TV, por exemplo, ela gritava para as pessoas que estavam assustadas ou para as coisas assustadoras, porque ela não gostava da ideia de pessoas ou coisas se sentirem sozinhas ou estarem isoladas. No dia 3 de dezembro de 1998, que era o dia das eleições nos Estados Unidos, Mary decidiu ir brincar na rua, como era de costume, ela sempre fazia isso, enquanto sua mãe, Sheila Clifton, ia votar. Mary havia dito pra sua mãe que ela estaria de volta antes do jantar, então ela não precisava se preocupar. Mas quando Sheila voltou pra casa, por volta das 6h30, Mary ainda não estava lá, então ela achou aquilo muito estranho, porque geralmente ela não costumava se atrasar, era uma coisa que ela sempre fazia. E então ela perguntou pra sua filha Jessie, que era a irmã mais velha de Mary, se ela havia visto Mary em algum lugar, se ela tinha dito que ia ficar mais tempo na rua ou algo do tipo. E Jessie falou que não fazia a mínima ideia de onde Mary estava. E rapidamente Sheila Clifton ligou pra polícia e nesse momento ela avisou que sua filha tinha desaparecido. E naquela mesma noite, a família Clifton e alguns vizinhos, eles começaram a procurar pela vizinhança pra ver se tinha algum sinal dela ou se ela tava perdida e ela não sabia como voltar pra casa ou algo do tipo. E entre esses vizinhos estava Josh Phillips, Melissa Phillips e Steve Phillips. E durante os próximos 7 dias, esse mesmo grupo de pessoas e novas pessoas iam se juntando a essa busca, mas eles não encontravam nada. E na manhã do 7º dia de busca, Melissa, a mãe de Josh Phillips, ela percebeu que tinha muita água embaixo do colchão de seu filho. Então quando ela foi ver, ela viu que tinha um pé ali. Então ela saiu correndo e foi chamar a polícia, que estava praticamente em frente à casa dela por conta das buscas por Maddie. Pouco tempo depois, a família Clifton, eles começaram a perceber que estava tendo um movimento muito grande na casa do vizinho. E eles começaram a ver que a polícia estava botando a fita amarela na casa toda. E infelizmente, poucos minutos depois, a polícia bateu na porta dos Clifton e eles falaram que eles haviam encontrado o corpo de Mary e que infelizmente ela não estava viva e que ela havia sido encontrada embaixo da cama de seu vizinho, Josh Phillips. Joshua Earl Phillips nasceu no dia 17 de março de 1984 em Jacksonville, na Flórida. Ele era um menino que todos consideravam normal, até mesmo adorável. E na época da ocorrida ele estava com 14 anos de idade e ele tinha um comportamento comum tanto na escola quanto em casa. Ele adorava brincar com as crianças do bairro em que morava e entre essas crianças, Mary Clifton estava incluída. Eles eram muito amigos. No momento em que o corpo de Mary foi encontrado, Josh não estava em casa, ele estava na escola. E então a polícia foi pegar ele e levaram ele diretamente para a delegacia para que ele fosse interrogado. De acordo com Josh, Mary havia ido em sua casa no dia 3 de novembro e ela queria brincar com ele, mas ele disse que tinha que fazer o dever de casa. Mas como ela insistiu muito, ele acabou aceitando, mas disse que seria por alguns minutos, porque seu pai iria chegar em breve e iria ficar muito bravo se ele estivesse ali, porque ele tinha que fazer as tarefas. Josh disse à polícia que ele e Mary estavam jogando beisebol em seu quintal por volta das 5h15. E em certo momento, quando ela jogou a bola e ele acertou com o taco, a bola foi diretamente na cabeça de Mary. E isso acabou machucando ela, então ela começou a gritar e a chorar muito. Josh então entrou em pânico e carregou Mary até seu quarto e deixou ela no chão. Porém, nesse momento, Mary começou a fazer ainda mais barulho, porque estava machucando muito, tinha feito um corte muito profundo na cabeça dela. E foi aí que Josh entrou mais em pânico ainda, mais do que ele já estava. E ele não queria ter problemas com seus pais, porque ele não era permitido deixar outras pessoas entrarem em casa quando seus pais não estivessem lá. E ele também não podia brincar na hora de fazer a tarefa de casa. E ele tinha desobedecido as duas regras.
E então, na cabeça de Josh, o único jeito dele não entrar em apuros e não ficar de castigo era batendo na cabeça de Mary algumas vezes. Mas isso não foi o suficiente, ela ainda estava meio acordada, então ele resolveu esfaquear a garganta dela. E como se não fosse o suficiente, tudo aquilo que ele já tinha feito, quando ele estava saindo do quarto, Mary acabou gemendo, ela ainda estava viva, e ele foi lá e esfaqueou ela novamente. E quando seus pais ouviram todo aquele relato, eles não conseguiam acreditar como seu filho de 14 anos tinha assassinado brutalmente sua amiga, porque eles eram muito amigos, eles brincavam praticamente todos os dias. Mas nesse momento não tinha nada que seus pais pudessem fazer, porque ele havia confessado tudo, ele deu todos os detalhes. E então ele foi levado em custódia, e 4 dias após a prisão de Josh, Maddie foi cremada. Josh, que não tinha nenhum histórico de violência, ele foi acusado como adulto e ele foi dado como culpado em assassinato de 1º grau. No começo dos anos 90, a maioria dos estados, incluindo a Flórida, eles mudaram suas leis, fazendo com que juvenis fossem considerados adultos em crimes muito mais facilmente do que o normal. E nessa época eles colocaram muita ênfase em punição em vez de reabilitação. E então em 1999 Josh foi preso e condenado à prisão perpétua sem nenhuma chance de liberdade condicional. Tem uma entrevista que foi feita com Josh quando ele tinha 15 anos, em que ele diz que ele não sabe o que deveria ser feito, mas que ele quer sair dali, e ele não sabe explicar o que aconteceu e que ele não tem a resposta para aquilo, mas que ele entende que deveria ter um tipo de aconselhamento psiquiátrico para que pudessem descobrir o que tem de errado com ele. Eu particularmente acho casos com crianças muito complicados, não sei, muito difícil de julgar, porque ele tinha 14 anos, ele não tinha nenhum histórico de violência e ele foi pra prisão perpétua, sendo que diversos serial killers, tipo, já adultos, que tinham completa noção do que fizeram e não tinham remorso nenhum, tiveram liberdade condicional e ele não. Então, nesse caso, eu acho que ele deveria ser internado em uma ala psiquiátrica pra que eles pudessem entender o que aconteceu, porque ele teve aquele surto. Porque, ai gente, não sei, eu acho muito complicado. Ai, não sei. Mas essas eram as leis da época, então ele foi pra prisão perpétua e não tinha nenhum direito de liberdade condicional. Após 25 anos de casados, Sheila e Steve Clifton acabaram se separando, porque pra Sheila estava sendo muito difícil morar do lado da casa em que sua filha tinha sido brutalmente assassinada. Então ela mudou de cidade, eu não achei pra onde ela foi. Mas Steve e Jesse, eles continuaram morando naquela casa. O senador da Flórida, Stephen Geller, ele discorda completamente do jeito que o caso de Josh Phillips foi feito, porque ele acredita em redenção e ele acredita em segundas chances. E ele discorda das leis da Flórida porque ele não acha que a mente de uma criança possa ser julgada como a mente de um adulto. E o senador Geller apresentou um projeto de lei que faria com que infratores juvenis violentos pela primeira vez cumprissem pena de prisão perpétua elegíveis para liberdade condicional após 8 anos. E de acordo com ele, se Charles Manson recebeu o direito de liberdade condicional, porque uma criança de 14 anos que nunca havia cometido crime nenhum não poderia receber também. Atualmente Josh, ele continua na prisão e ele tem um ótimo comportamento. E apesar de viver na população adulta da prisão desde seus 15 anos de idade, ele nunca foi abusado sexualmente, o que é uma coisa muito comum, principalmente com pessoas que fizeram crimes contra crianças. Na prisão ele conseguiu receber seu diploma de ensino médio e hoje em dia ele trabalha como funcionário da prisão, em que ele trabalha como funcionário de advocacia, aconselhando seus colegas detentos. E até mesmo a mãe de Maddie, Sheila, ela diz que não odeia ele e que ela não acha que nenhuma criança deveria passar o resto de sua vida na prisão. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, de deixar o seu like. E é isso, até semana que vem.